Olá pessoal, aqui é Paulo Cisini e hoje vamos falar sobre migração de WordPress para Azure via export de banco. Então, vamos fazer na prática aqui. Primeiro a gente vai criar um site de WordPress aqui no Azure. Tem a galeria aqui do Azure, onde eu posso escolher o WordPress. Beleza, eu vou clicar aqui, selecionar. Eu vou colocar o nome do site que eu estou criando agora. Eu vou criar uma nova base de dados. Se eu tivesse uma base de dados aqui, eu selecionaria ela. Aqui eu colocaria o nome da base de dados, escolho o local, aceito os termos, ok. Agora ele vai criar, é um pouco mais demorado, mas aqui ele foi mais rápido porque eu cortei aqui no vídeo. Aqui está o nome do site, o domínio do site, vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Ele vai direcionar para a parte de instalação do WordPress. Vou instalar aqui via web, né? Tudo bonitinho. Nome do site. Username que eu vou utilizar para logar. E a senha que eu vou utilizar para acessar o meu WordPress. E-mail de contato. Instalar. Ele vai finalizar a instalação. Ok. Você vai ver que eu vou logar aqui com o usuário que eu acabei de criar. E ele vai entrar no dashboard do meu WordPress. Olha lá, dashboard, só que eu vou visitar o site. Você vê que qual é a template que está sendo utilizada. Só que é o seguinte, criei, instalei tudo bonitinho, só que eu quero migrar esse meu site aqui para esse domínio aí do WordPress que eu acabei de instalar. O que eu vou fazer? No meu site que eu tenho, eu vou no PHP admin e vou fazer o export da base de dados que eu tenho lá, que é essa Cisino, _Cisino. Vou em export da base Cisino, _Cisino, e executo o export. Eu vou salvar aqui no meu computador. Salvar como? Eu já tenho salvo aqui, não vou mais salvar. E como é que eu vou fazer para dar um import dessa base de dados? Lá no Azure, se eu clicar lá no site que eu criei, eu vou lá em configurar. Tem várias configurações desse WordPress criado lá dentro do Azure. Só que tem uma linha lá que ele tem minhas configurações da base de dados. Olha lá, vou copiar essa configuração aqui, vou jogar dentro do Notepad, já separei, e vou utilizar um programa para poder acessar essa base de dados. Que programa é esse? É o Workbench. Vou conectar a minha base de dados, vou pegar aqueles dados e vou utilizar para conectar na base. O endereço de conexão, o nome do usuário e a senha. Coloquei a senha. Quando eu colocar a senha aqui, dou OK, outro OK e vou conectar na minha base de dados lá do WordPress. Você vê aqui que eu tenho as tabelas do WordPress instalados. E eu vou fazer o que? Vou vir aqui em Manager e importar aquela base do meu site antigo, do meu WordPress antigo. Venho aqui na opção para fazer o load do SQL que eu fiz o export lá. Vou dar import, seleciono a base de dados que eu tenho criada neste banco. Ó, ele deu um erro aqui de conexões. Eu vou gerenciar conexões de usuário. E vou derrubar uma conexão aqui. E vou novamente mandar executar o meu import. Aqui ele demora mais, só que ele foi rapidinho porque eu cortei um pouco aqui no vídeo. Mas acabou o meu import. Vou mostrar para vocês aqui as minhas tabelas. Vou dar um refresh aqui. E vocês vão ver que tem várias tabelas com um nome diferente, que é WP_Cisas. O que acontece? No meu site antigo eu tinha uma base de dados com um nome diferente. Para ela funcionar, eu tenho que fazer algumas alterações no meu WordPress também. Onde é que eu vou? Primeiro mostrar aqui para vocês, eu tenho o endereço onde está lá dentro do site os meus arquivos do WordPress. Eu vou aqui e vou
pegar o usuário de FTP, criar o usuário FTP. Scissors, crio a senha, dá OK aqui, e ele já vai gerar o usuário para eu poder acessar via FTP. Vou salvar aqui um comando que eu vou adicionar no meu wp-config e já explico mais. Vou pegar o endereço FTP, vou utilizar um programa, o FileZilla, que é um programa de FTP, colocar o endereço, vou colocar o usuário do meu FTP, que ele ficou aqui embaixo, ó, depois de criado, coloco aqui no meu programa, no FileZilla, e coloco a senha que eu gerei lá no Azure. Mando fazer a conexão. Ok, após conectado, vou naquele endereço que eu mostrei para vocês lá no próprio site do Azure, ó lá, www.root, e vou procurar o programa wp-config. Vou editar. Vai abrir o Notepad++, que eu uso aqui. E aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho alguns dados que são necessários para conectar. Eu tenho os dados do meu banco. Eu tenho aqui algumas palavras-chave para poder conectar se for necessário. E eu tenho aqui o prefixo do meu banco de dados. Como eu mostrei para vocês, o meu banco de dados ele tem o Scissors na frente. Eu adicionei aqui. E eu tenho aqui essas chaves aqui. O que são essas chaves? No meu banco anterior, como eu vou mostrar aqui agora, que eu tenho ele já salvo aqui, o config no meu banco anterior, tenho alguns hashes do meu WordPress. Eu vou salvar e vou colar aqui dentro do meu config. E eu vou pegar também aqueles comandos que eu salvei e vou colocar lá. O que é isso? É um define, que ele vai definir qual a URL desse site. Eu vou pegar essa URL nova do Azure, que ele diz aqui no site. Vou copiar e vou botar aqui dentro do comando, para ele definir que essa é a nova URL que está sendo utilizada para o WordPress. A partir daqui ele já está 90% configurado. Salvei, ele vai fazer o upload lá para o site via o FTP. E eu vou agora verificar no site como é que está o meu blog. Vou dar um Ctrl F5 aqui para atualizar. E ele ficou todo em branco. Agora, por que não funcionou? Eu vou agora no meu WordPress, como eu sei que é o WordPress, eu vou entrar no admin aqui, wp admin. Vou colocar a senha do meu antigo site, já viram que mudou a senha? Usuário, pelo menos. Vou logar. Opa, está funcionando, mas o site lá não está funcionando. Por que não está funcionando? O tema não está instalado. Eu não fiz importação de content. Você vê que como está a página aqui, eu vou acessar o gerenciador do meu site, do meu blog antigo. Para ver o quê? Para ver o tema que está instalado. Olha lá aqui, mantra. Eu vou aqui no meu novo, vou adicionar, vou pesquisar o mantra e vou mandar instalar. Vou configurar, vou pesquisar aqui. Olha lá, ali embaixo foi lá para baixo. Vou mandar instalar o mantra. O que acontece? A gente fez uma importação direto do banco de dados. Eu não fui no FTP, não puxei os dados do blog que estava lá no antigo site e copiei para cá. Eu podia pegar a pasta content que tem lá no WordPress, copiar aqui e já jogar todos os dados, tipo template, dentro do meu blog. Mas aqui não. Olha lá, eu fiz agora a instalação do template e voltou a funcionar no meu blog como ele rodava lá no anterior, com imagens, com tudo. Tá ok? Pronto. Fiz a exportação e importação direto do banco, somente fazendo algumas configurações que são necessárias para funcionar. Abraço, pessoal.